Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, vamos para o nosso desafio. Não precisa ficar com medo. É o que eu falei, tudo na matemática é método. Se você souber o passo a passo, você faz. Galera, o que falta hoje é boa instrução, com passo a passo, direitinho. Aí você consegue fazer tudo. Vamos fazer isso aqui? Ó, 2,5 divididos por 1,25. Pessoal, tem uma obra aqui em cima, se ficar um barulho muito chato, depois eu refaço, mas acho que não vai ficar não. Vamos lá. Primeiro passo para dividir dois números com vírgula. Você não pode chegar e dividir normal, não. Você tem que fazer um ajuste primeiro. Que ajuste, professor? Se liga. Olha só, galera. O ajuste é sumir com a vírgula. Pô, professor, mas como é que eu vou sumir com a vírgula? Quer ver um exemplo? Olha só que interessante. Se eu tenho, sei lá, 4 divididos por 2. 4 divididos por 2 a gente sabe que dá 2, não é? É, professor. Se eu multiplicar 4 e 2 por 10, não ficaria 40 divididos por 20? E quanto que dá 40 divididos por 20? Dá 2. Hum. Se eu multiplicar por 10 de novo, vai ficar 400 divididos por 200. E quanto que dá isso aqui? Dá 2. Caraca, professor. Mas por que você está falando isso? Porque esse é o ajuste que a gente vai fazer. A gente vai ou andar com a vírgula para a direita ou multiplicar por 10, que é a mesma coisa. Porque 4,5, como a gente aprendeu no slide anterior, vezes 10 é a mesma coisa que eu pegar essa vírgula e andar uma casa para cá, ó, é 45. 4,5 vezes 100, lembra o bizu do último slide? É a mesma coisa que eu pegar essa vírgula, como é vezes 100, ó, tem 2 zeros, eu vou andar quantas casas para a direita? 2. Então, tenho 4,5, ó, vou andar uma, boto um zerinho aqui e ando outra. Então, isso aqui, a vírgula vai vir para cá, ó, é 450. Então, esse é o ajuste que a gente vai fazer antes de dividir. Ou seja, eu vou sumir com as vírgulas. Porque número sem vírgula dividido por um número sem vírgula, vocês já sabem fazer. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou escolher para ser o guia desse nosso ajuste, o número que tem mais casas decimais. Ó, aqui eu tenho só uma casa decimal e aqui eu tenho duas, ó. Então, o número de casas decimais que eu tiver que andar para a direita aqui para acabar com essa vírgula do 1,25, eu vou ter que andar aqui, no outro número, porque senão vai dar errado. A regra é essa, tá, pessoal? O tanto de casinhas decimais que você andar para a direita num número, você tem que andar no outro também, tá bom? Então, ó, eu tenho 2,5 divididos por 1,25. Desculpa. Eu vou começar no 1,25, porque tem mais casas decimais. Para assumir com essas casas decimais, eu tenho que andar uma, duas casinhas decimais para a direita. Ele vai virar o quê? 125. Mas se eu andei duas casinhas decimais para a direita, eu tenho que fazer o mesmo no outro número. Então, vejamos, ó. Uma, boto zero, duas. Então, ele vai virar o quê? 250. E 250 divididos por 125, se você for fazer a continha normal, você vai ver que dá 2. Então, 2,5 divididos por 1,25 dá 2. Entenderam, pessoal? A lógica é simples, dá um play, dá um pause, retorna e vê novamente, tantas vezes quantas forem necessárias para você aprender. Eu faço um curso de inglês na internet,
gratuito, né, de um cara Cultive. É é uma, uma empresa que divide o conhecimento de forma gratuita, é sensacional. E o professor vive falando, pause, back, repeat. Para você pausar, voltar e repetir quantas vezes forem necessárias até tu aprender. Beleza? Até você aprender. Então, faça isso, tá? De toda forma, eu coloquei aqui o passo a passo, porque vocês vão ter acesso a esse slide, né? Para vocês também poderem estudar depois. Primeiro passo, iguala as casas decimais multiplicando por 10, colocando zeros. Colocando zeros, senhores, eu quis dizer, é a mesma coisa que andar com a vírgula para a direita, tá bom? Mesma coisa. Elimina a vírgula fazendo isso e fazer a conta normalmente com os números novos formados. Esses são os 3 passinhos para você dividir número com vírgula, tá? Então vamos fazer alguns treinamentos aqui. 0,18 divididos por 2. Vamos lá. Eu tenho um número com 2 casas decimais e um número sem nenhuma. Então, eu tenho 0,18 divididos por 2. Então, vamos lá, ó. Eu vou começar sempre pelo número com mais casas decimais. Então, vou começar no 0,18. Para sumir com essa vírgula, eu tenho que andar duas casas decimais. Sumir com a vírgula, senhores, é levar a vírgula de onde ela estiver até o final. Tá bom? Ele vai virar o quê? 18. Divididos por... E aqui, ó, eu tenho que andar 2 vezes para a direita. A vírgula, quando a gente não vê, ela está sempre depois do número. Então, eu vou andar uma casa, eu tenho que botar um 0, porque não tem número do lado, né? E vou botar o outro 0 agora, ó, para andar a segunda. Então, vai ficar 18 divididos por 200. Pô, professor, e como é que eu faço isso? A gente já aprendeu, ó. 18 divididos por 200 dá o quê? Eu consigo dividir 18 por 200? Não. Então, eu boto um 0 e boto 0, vírgula. Eu consigo dividir 180 por 200? Ainda não, porque 180 é menor. Então, eu boto mais um 0 e como a gente ainda está no início da conta, eu boto outro 0. E agora eu faço, ó, 1.800 divididos por 200 dá 9. E resta 0. Então, 0,18 divididos por 2 dá 0,09. E aqui a gente podia fazer aquele macetinho, né, de número decimal por inteiro, é só tu dividir a parte decimal, tá bom? Mas eu não vou fazer isso não, porque eu quero que vocês massifiquem um método, tá bom? Vamos pro próximo. Essa gripe não tá me largando, meu irmão. Tô tentando de tudo, xarope, antibiótico, meu Deus. 1,05 divididos por 3, tá bom? Vamos lá, eu tenho que andar 2 casas decimais aqui, já vou fazer direto, ó. 1, 2. Então, vai ficar 105 divididos por, ó, aí eu tenho 3, eu tenho que andar 2 casinhas para a direita também, ó. 1, 2. Então, eu tenho 105 divididos por 300, tá? Vamos fazer essa conta? Vamos. 105 divididos por 300. Vocês lembram o nome desse camarada aqui? Só para ver se vocês estão estudando. Dividendo. Desse aqui, divisor. Do resultado, quociente. Se tiver resto, resto. Vamos lá. Eu consigo dividir 105 por 300? Não, porque é menor. Então, eu boto um 0 e boto 0, vírgula. Quanto que eu tenho que multiplicar 300 para chegar próximo de 1050 ou 1050? Vamos ver. Aí eu vou no cantinho e faço. Pô, 300 vezes 1 não é, porque dá 300. 300 vezes 2 dá 600. Deixa eu ver 300 vezes 3. 300 vezes 3 dá 900. 300 vezes 4, se eu fizer no cantinho, dá 1.200. Pô, mas 1.200 já passou. Então, isso não pode, tem que ser 3. Então, dá 3. 3 vezes 3, 900.
Quanto que falta de 900 para chegar até 1050? Aí eu diminuo, vou lá no cantinho e faço a minha conta. Galera, é assim que faz mesmo, tá? Vai dar 0, 5, 0 não dá para diminuir de 9, eu peço emprestado, vai virar 0, aqui vai virar 10, vai dar 150. Então, o resto, 150. Eu consigo dividir 150 por 300? Não. Então, o que que eu faço? Eu ponho um 0. E lembra, como agora não está no início, eu não preciso colocar outro 0 aqui. Basta colocar um 0 e dividir normalmente. 1.500 divididos por 300 dá 5 certinho, senhores. Pode fazer aí. E resto 0. Então, olha que legal. 1,05 divididos por 3 dá 0,35. Viu, senhores? Como é que vocês já estão ficando craques de bola? Jovenzinhos, jovens adultos, os malucos aí, ó, que sempre foram pedra em matemática, que viviam na lama, no submundo da ignorância dos números. Eis que veio a luz. Não abandone-a. Não abandone-a. Beleza? A, objeto direto. Um pronome oblíquo que está funcionando com objeto direto. Caralho, professor, isso é aula de matemática ou de português? Galera, aqui você vai ficar mais bonito porque você vai ficar mais inteligente em tudo. Beleza? Vamos embora. Próximo exemplo. 0,08 divididos por 4. Pausa. Veja se encontrou a resposta e agora vem comigo. Eu tenho que andar 2 casas decimais. Ó, vou escolher o que tem mais, 0,08. 1, 2. Então, vai ficar 8 divididos por quanto, professor? Se eu andei 2 casas decimais, eu vou ter o 4 aqui, ó. A vírgula está do ladinho dele. Quando é inteiro, a vírgula está do ladinho. Eu vou andar 2 casas para a direita, ó. 1, 2. Então, é 8 divididos por 400. Beleza? E como é que eu faço isso? Vou pegar o 8 e vou dividir por 400. Vocês já estão craques. Ó, 8 divididos por 400 não pode porque é menor que outro, né? Então, bota um 0 e 0, vírgula. Eu consigo dividir 80 por 400? Ainda não, porque é menor. Então, eu boto mais um 0 aqui e mais um 0 aqui. Cuidado que eu estou botando 0 aqui e 0 aqui, porque a gente ainda está no início das contas. E agora eu divido, ó, 800 divididos por 400 dá 2 e resto 0. Acertou? Então, se você for uma daminha, faça 10 polichinelas aí como forma de alegria. E se você for um rapaz, jovenzinho ou adulto, 10 flexões. Ah, eu não consigo. Vai aprender. Você consegue fazer 3, faz 3. Amanhã tu faz 4, depois faz 5. É assim que cresce. Senhores, cuidem da carcaça de vocês, cara. A carcaça é o nosso... Mulheres e homens, crianças e senhoras e senhores. Nossa carcaça é a nossa ferramenta para tudo. Antes de você ter um shape bonitão, tu tem que ter um shape funcional, cara. E só depende de você. Isso é uma das poucas coisas que só depende da gente. Tá? Então dê o gás nisso. Beleza? Agora, galera, olha só. Vocês já aprenderam o que são conjuntos dos números naturais? Os inteiros. E estamos estudando os racionais, né? Aprendemos as frações, dos números decimais. Mas está faltando um númerozinho para a gente finalizar o conjunto dos números racionais. Ó, a gente está estudando o conjunto dos racionais, que a gente sabe que é o Qzinho, né? Que é de queijo. É o Qzinho com esse tracinho aqui. E ele é formado por todos os números naturais, por todos os números inteiros. Lembra que quanto mais a gente vai para crescendo nos conjuntos, a gente vai aprendendo que o menorzinho está dentro do maior. Ele inclui todas as frações. Ele inclui os números decimais que a gente aprendeu. Agora, galera,
a gente vai aprender uma coisa que cai em todas as provas, tanto de escola quanto de concurso, é óbvio, né, com níveis de dificuldade diferentes, e que o povo tem medo, mas a gente vai fazer passo a passo e vocês vão aprender isso, sem medo. O meu lema aqui é sem medo, beleza? E o que é isso? Galera, vou falar baixinho aqui, ó. Dízimas periódicas. Ah, professor, aí não tenha medo, pô. Eu tô aqui, cara. Eu tô aqui! Ó, dízimas periódicas. O que é isso? Vamos aprender. E a gente vai finalizar esse estudo de números. A gente vai avançar. Então, corram para as colinas do bebezinho ali, bolado. Me perdoem, tá? Eu adoro botar essas piadinhas de tiozão nos meus slides. Ai, professor, mas você tem quantos anos? Eu tenho 21, pô. Vou falar não, senhor. Vou falar a minha idade não. Vou deixar vocês pensarem aí a minha idade. Mandem pro meu e-mail, professor. Eu acho que você tem 21 anos, 22. Beleza? Dízimas periódicas. Vamos aprender as dízimas periódicas? Bora! O que são dízimas periódicas? Galera, são os numerozinhos decimais. Esquece a definição e me ouve aqui, ó. São os números decimais, ou seja, tem vírgula. Tá bom? Tem vírgulazinha. E esses números decimais, eles se repetem infinitamente para a direita. Infinitamente para a direita. Olha esse número aqui, ó. 0,35. O que está se repetindo aqui? 35, ó. 35. E para expressar que eles estão indo até o fim da vida, 35, a gente bota 3 pontinhos. Beleza? Vamos ver esse outro aqui, ó, de baixo. 0,41, 19. O que está se repetindo aqui? O 19, ó. E como é que eu faço para indicar que ele está se repetindo? 3 pontinhos. Mas a matemática, ela é malandra, senhores. Ela veio para facilitar a nossa vida. Então, existe uma outra forma, uma outra notação para esse número. Eu posso, ao invés de colocar 35 e 3 pontinhos, eu posso botar simplesmente o número que está se repetindo, que é o 35, e colocar esse traço em cima aqui, ó. Então, você pode ver esse 0,35 escrito dessa forma ou dessa forma. O 0,41, 19, você também pode ver ele escrito desta forma ou dessa forma, ó, com um tracinho em cima do 19, porque é ele que está se repetindo. Tá? Agora, só para vocês darem nome para as coisas, esse tal aqui que está se repetindo é chamado de período. Então, esse aqui é o período da dízima. E esse aqui é o período da dízima de baixo. Que está se repetindo, tá? É dízima periódica, galera, porque ele se repete periodicamente para sempre. E para você que não tem vocabulário, uma coisa periódica é uma coisa que acontece em períodos de tempo, repetidamente. Tá bom? Beleza? Por isso que é uma dízima periódica. Uma dízima quer dizer que ela se repete indefinidamente. E periódica é porque ela não se repete de qualquer forma, ela se repete com um período. Isso é importante vocês entenderem, galera. Vejam aqui, ó. Vejam aqui, ó. Vejam aqui, ó. Isso é importante que vocês saibam, ó. Olha só. Percebam. Olha que interessante. Botei um quadro negro aqui para vocês. Vejam.
Se eu tenho esse número aqui, ó, 4,5431924, e eu não sei o que vem depois. Isso aqui é uma dízima? É uma dízima, professor. Sim, é uma dízima. Mas como é que você sabe que é uma dízima? Porque está se repetindo, ó. Mas vocês estão encontrando algum modelo aqui, algo que está se repetindo direitinho, periodicamente? Não, assim, não tem nenhum período aqui. Então, eu digo que isso aqui é uma dízima não periódica. Isso é diferente disso aqui, por exemplo, 4,54, 54, 54. Ela é uma dízima, mas agora o 54 está bonitinho, ó, você encontrou um período, viu? Período? Período que está se repetindo. Você encontrou ele. Então é o quê? Uma dízima periódica, porque há um período. Fica ligado. E perceba que no conjunto dos números que a gente está estudando, os racionais, esse camarada aqui não entra. Só entra esse camarada aqui. A dízima não periódica é outro conjunto que a gente já vai aprender. Beleza? Então, voltando aqui e seguindo. Vamos seguir. Ó, a gente pode ter dois tipos de dízima periódica. A simples e a composta. Isso é muito fácil. A simples é assim, senhores, ó. 2,333. Depois da vírgula, ó, a vírgula está aqui. Depois da vírgula, qual o número que está se repetindo? O 3. Se não tiver nenhum número que está depois da vírgula, que não está se repetindo, eu chamo ela de dízima periódica simples. Outro exemplo, 2,31. Qual o número que está se repetindo depois da vírgula? É o 31. Ó. Tem algum número depois da vírgula e antes do que está se repetindo que não está se repetindo? Não. Então, uma dízima periódica simples. A dízima periódica composta é que vai entrar algum camarada aqui assim, ó, nesse espaço aqui, ó, vou botar até um quadradinho, vai entrar aqui, ó, alguém nesse espacinho aqui, ó, antes de começar a se repetir. Quer ver um exemplo? Ó, 2,2333333. Veja que é uma dízima periódica, porque a gente vê que o 3 está se repetindo, ó. Mas depois da vírgula tem esse candango aqui. Tem esse candanguinho aqui. Esse camarada aqui é chamado de anteperíodo, porque ele está depois da vírgula, mas não está se repetindo. Então, quando isso ocorre, a gente chama de dízima periódica composta. Outro exemplo, 14,01222. Veja, ó, que o 2 está se repetindo, mas tem esse 0,1 aqui, ó, depois da vírgula, que não se repete. É o anteperíodo e, por isso, uma dízima periódica composta. Tá bom? Mas sabe qual é o grande barato? E é o que cai nas provinhas de colégio, nas provinhas de concurso, militares, civis, tudo isso aí, galera. É como eu transformo essa jossa, esta bodega, esta paradinha, esta dízima esquisita, ó, esse número que vocês agora não têm mais medo, em uma fração. E aqui, senhores, cada um ensina de um jeito. Eu, Rodrigo, desenvolvi um macetinho para vocês. Então, vocês não precisam ficar se perdendo aí numa lógica composta. Não, é um macete, mas é um macete que tem algumas etapas e vocês precisam passar por elas bonitinho, senão vocês não vão conseguir. Então, vamos aprender juntos, tá? Sem medo e vamos lá.
Ai, meu Deus do céu. Não, vem comigo. 0,2666. Eu tenho este número aqui e eu quero transformá-lo, fazer uma mágica para virar uma fração. Galera, a gente tem alguns passos, vocês vão decorar esse passo a passo, decorem. Decorem. Ai, professor, eu achei que quem decora não entende. Senhor, isso aí é para ganhar like. Isso aí é para você pagar de inteligentão na rodinha. Isso aí é para você parecer que você é o paladino da verdade. Ou sábio do conhecimento. A vida real, tu decora coisas, pô. Tu decora o teu nome, tu decora como tu escova o teu dente. Tu decora o nome da tua empresa, tu decora as músicas que tu gosta. Por que tu não gosta de decorar a matemática, em alguns casos? Eu, hein? Faz que vai te ajudar, pô. Isso aqui é um curso básico. Quando você tiver avançado, aos que vão prestar aí concurso de IME e ITA, fiscal do trabalho, fiscal de renda, né? Auditores fiscais dos mais variáveis entes, aí a gente, é outra conversa. Aí vocês podem me chamar, que é outra conversa, outro papo. Mas aqui a gente está construindo base. E base é repetição e decorar. E treino massivo. Beleza? Então vejamos. 0,26666. Primeiro passo. Eu esqueço a vírgula e vou ver o número que forma. Mas o número que forma até onde? Até o primeiro número que se repete. Vamos ver aqui, ó. Qual que é o número que está se repetindo? Não é o 6? É o 6, não é? Então, vou imaginar um número assim, ó. 0,26. E vou esquecer a vírgula. Se eu esquecer a vírgula, vai ficar assim, né? 0,26. 0,26 é 26. Então, esse é o primeiro passo. Vocês chegarem nesse 26. Segundo passo. A gente vai ver o número que está formado até antes dele começar a se repetir. Então, a gente vai seguir a mesma lógica, ó. Ele começa a se repetir no 6. Agora, eu vou excluir o 6. Qual o número que é formado quando eu tiro a vírgula? Ó, 0,2. 0,2 é o quê? É 2. Então, veja que o primeiro e o segundo passo é a mesma coisa. Sendo que no primeiro passo eu considero até aqui, ó. E no segundo passo eu considero até aqui, até antes de começar a se repetir. Tá bom? Agora veja, terceiro passo. Eu vou subtrair este número deste outro aqui, ó. 26 menos 2 dá 24. Agora é a parte mais legal e que o pessoal se confunde sem necessidade. Olha que legal. Esse 24 aqui, galerinha, já vai ser o nosso numerador da nossa fração. Então, você já encontrou 50% da sua fração. Falta achar o que vai entrar embaixo, o que vai entrar no nosso denominador. Olha só. Me responda, qual é o algarismo, né? Qual que é o número que está se repetindo? Não é o 6? É. Quantos algarismos tem o 6? 1. Se só tem um número, um algarismo que está se repetindo, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui no denominador. Aqui no denominador vai ser uma brincadeira de noves e zeros. Que isso, professor? Só vai entrar o 9 ou o 0 ali dentro. Algumas dízimas vão ter não sei quantos 9 e não sei quantos zeros. Outras dízimas só vai ter o 9. Outras dízimas só vai ter o 90 ou 900 e assim por diante. Tá bom, professor. Mas como é que eu sei quantos 9 ou quantos zeros vão entrar? Perceba. Olha aqui comigo, ó. 24 divididos por... Ó, para a gente saber o tanto de 9 que vai entrar aqui dentro, eu preciso saber quantos algarismos tem o número que está se repetindo. O número que está se repetindo não é o 6? Ó, o 6 tem quantos algarismos? 1. Se só tem 1, eu vou botar um 9 só. Tá quase acabando, galera.
Vem comigo, não desiste não. Você está aprendendo, confia, a gente vai treinar já já. Ó, qual é o número que tem depois da vírgula que não está se repetindo? Não é o 2? Ó, tá depois da vírgula e não está se repetindo. É aquele anteperíodo que a gente aprendeu já já, um pouquinho de tempo atrás. E quantos algarismos tem esse camarada? 1. Então eu boto apenas um zero. Olha que coisa linda. Então 0,2666 é a mesma coisa que 24 sobre 90. Aí você pode simplificar, pode fazer o que você quiser aí. Maneiro, né? Faz o teste, pega a calculadora aí, ó. Pega a calculadora e bota 24 divididos por 90. Aí, ó. 0,266666. Confia, pô, isso dá certo. Isso dá certo. Então, ó, vamos rever aqui o passo a passo, rapidinho. Primeiro passo, ver qual o número que está se repetindo, né? É o meio. Então, eu vou lá no cantinho, escrevo só até a primeira repetição. Aí, vamos lá. Primeiro passo, eu vou esquecer a vírgula e vou ver o número que forma. Se eu tirar essa vírgula aqui, vai virar 26. Depois, eu vou ver o número que forma até antes de começar a se repetir, ó. Tira a vírgula, vira o 2. Subtrai um pelo outro, vai ser o meu numerador. Como é o 6 que está se repetindo e só tem um algarismo, eu boto um 9. E como tem um algarismo só depois da vírgula que não está se repetindo, eu boto apenas um 0. Tá? Vamos fazer os treinamentos aqui juntos, ó. 0,48888. Vamos lá, primeiro passo, ver qual que está se repetindo, que é o 8. Então, eu vou lá no cantinho e escrevo assim, ó, 0,48. Só para fazer aquele nosso método. Primeiro passo, tira a vírgula e veja o número que se forma, 48. Segundo passo, veja o número que se forma até antes de começar a se repetir, ó. Tira a vírgula, 4. Subtrai um pelo outro, 44. Já sei que esse é meu numerador. Agora, o denominador. Quantos algarismos tem o número que está se repetindo? Não é o 8 que está se repetindo? Só tem um algarismo. Então, eu boto um 9. Como nós temos um algarismo depois da vírgula que não está se repetindo, eu boto apenas um 0. 44 divididos por 90. Pode simplificar ou pode dividir assim mesmo na calculadora. Então, próximo. Tenta fazer esses aí, ó, sozinho, e depois pausa e vê se você acertou, tá? Então, vejamos aqui, ó. 0,488 a gente já fez. Vamos fazer esse outro aqui, ó. 0,45 com um traço em cima. A gente já sabe que isso é a mesma coisa que isso aqui, ó. Não é? É, professor, é. Então, vamos lá, galera. Qual é o número que está se repetindo? É o 45, ó. Então, eu vou escrever aqui no cantinho, ó, 0,045, só para a gente fazer aquele macete, tá? Esquece a vírgula, que número que vai formar? Vai ficar assim, ó, 0045. 00 aqui não faz sentido, né? Então, é 45. Agora, qual número que está se repetindo? É o 45. Então, eu vou cortar aqui, ó, para a gente ver qual número que é formado até antes de começar a se repetir. É 0. 0,0 é 0, né? Tira a vírgula, dá 0. Menos 0 divididos por... Qual é o número que está se repetindo? Não é o 45? Ó. E ele tem quantos algarismos? Tem 2. Então, eu boto 2 noves. Tem alguma coisa depois da vírgula que não está se repetindo? Tem, ó, um algarismo aqui. Então, eu boto um 0. E, galera, eu estou botando 0 porque é um algarismo, tá? Não é porque é 0 aqui, é porque é um algarismo. Eu ponho apenas um 0. Lembra que aqui embaixo é uma brincadeira de 9 e zeros. Então, isso é a mesma coisa que 45 divididos por 990. Cara, professor, na moral, estou muito feliz que estou aprendendo. Eu estou te ouvindo falar isso. Tá? Manda um e-mail para mim, falando assim, pô, me manda o teu endereço que eu quero te mandar um presente por me fazer aprender matemática. Vou ficar muito feliz, senhores. Eu só ganhei até hoje uma caixa de bombom dos meus alunos, lá do Direto ao Ponto, tá? Preparatório para EPICAR. Vamos lá. 1,03333333. Ó, vamos lá. Eu vou
parar e vou ver qual o número que está se repetindo. É o 3, ó. 3, 3. Então, eu vou reescrever esse número aqui do cantinho só para a gente pensar o macete, até começar a se repetir. Esquece a vírgula, vai virar 103. Menos... Qual é o número formado até antes de começar a se repetir? Ó, até aqui. Tira a vírgula. Tirando a vírgula, 1,0. Tira a vírgula, vira o quê? 10. Então, menos 10 divididos por... Qual é o número que está se repetindo? É o 3. Quantos algarismos ele tem? Um só. Então, eu boto 9. Tem alguma coisa depois da vírgula que não está se repetindo? Tem, ó, um camaradinho aqui. Esse 0 ali. Como é um algarismo só, eu boto um 0. Então, isso é a mesma coisa aqui. 93 divididos por 90. Que coisa linda, que coisa linda. Vamos fazer esse doidão aqui, ó. 20,12, 48, 48, 48. Parece difícil, mas não é não. Olha só. Eu vou ver qual que está se repetindo. É o 48, ó. Então, eu vou reescrever ele num cantinho para a gente aplicar o nosso macete, ó. Opa, ficou ruim a caneta. Eita ferro, pera. Ó, pronto. 12, 20,12, 48, que é até onde começa a se repetir, tá bom? Vamos lá. Esquece a vírgula. Qual que é o número formado? Não sei nem falar, ó. 20, 12, 48. Como é que se fala esse número aqui, ó? É 201.248. Menos quem? Vou fazer o corte agora aqui, ó. Até antes de começar a se repetir. Tira a vírgula. Que número que vai formar aqui, ó? 2012. Divididos por. Divididos por. Qual é o número que está se repetindo, senhores? Qual que é o número que está se repetindo? Não é o 48? E o 48 não tem dois algarismos? Então, eu boto 2 noves. Brincadeira de noves e zeros. Antes de começar a se repetir depois da vírgula, o nosso anteperíodo, não tem dois algarismos? Ó, 1, 2. Então, eu boto quantos zeros? 2 zeros. Você pode fazer essa conta aqui, eu já fiz na calculadora, dá 199.236 divididos por 9.900. Quer fazer o teste? Pega a calculadora, ó. Faz essa conta aqui. Faz essa conta aqui, senhores, e fique se sentindo fodão, porque você conseguiu transformar esta jossa louca numa fração. E agora, sabe o que é legal? Vamos fazer essa última aqui, que é molezinha, e eu vou dar uma definição para vocês. 0,33333, essa é fácil, né, senhores? Só tem um número que está se repetindo aqui, ó. Então, a mesma coisa, vou fazer aqui, ó, 0,3. Esquece a vírgula, dá 3 menos. Tem alguma coisa que está se repetindo depois da vírgula? Não, então não preciso nem botar isso. Divididos por, como é um algarismo que está se repetindo só, 3 nonos. Que simplificando, ó, dividido por 3 em cima e embaixo, dá 1 divididos por 3. Tá bom? Dá 1/3. Galera, agora olha que legal. 0,333, a gente está dizendo que é a mesma coisa que 3 nonos. Ou 1/3, né? Simplificado. Vou botar 1/3 já, porque vocês já são safos. É a mesma coisa que 1/3, não é? Esta fração aqui, que a gente encontrou, ela tem um nome. Ela é chamada de fração geratriz. Tem que decorar? Tem que decorar. Foi o que eu falei aqui nesse slide. Ó, fração geratriz. Fração geratriz. Tá bom? Beleza, galerinha? É isso, tá? Nós agora acabamos o estudo do conjunto dos números racionais. Qual que é o próximo conjunto? O próximo conjunto é um conjunto que tem um nome esquisito, igual essa foto aqui. Aos fãs que estão me acompanhando de futebol, meu esporte é futevôlei, tá, senhores?
Já joguei muito futebol, mas seguidas lesões, tive que ir pro futevôlei, gerenciado, ó, aquelas peitadas pro alto aqui no Rio de Janeiro, depois a aguinha de coco, um mergulho no mar, e assim a gente vive bem, né? Mas eu gosto de futebol, e esse camarada aí é o Balotelli com braços na orelha. Isso é no mínimo o quê? Esquisito. É, no mínimo, irracional. Segure essa piadinha de tiozão aqui, jovem. Segure, segure. Tá? Então, esse é o conjunto dos números irracionais. E a gente chama de izinho. Uma coisa importante aqui, senhores, é a gente aprender que a gente tinha estudado o conjunto dos números naturais, não foi? Eu vou chamar o conjunto dos números racionais, imagina que é um quadradinho, tá? Aqui dentro está o conjunto dos números naturais. Aí depois a gente foi e estudou o conjunto dos números inteiros. Ó, que é o conjunto dos números naturais mais alguma coisa. Aí depois a gente estudou o conjunto dos números racionais, olha que legal. Que está aqui fora, ó, que é o conjunto dos inteiros mais alguma coisa. Agora a gente vai estudar um conjunto que não é maior que esses todos, é um conjunto à parte, porque ele é irracional. Aí a gente bota ele aqui do lado, ó. Tá? Esse conjunto é chamado de irracional, é o isão que a gente já viu, ó. Irracional. Tá bom? O conjunto irracional, galera, são todos os números esquisitos que vocês não aprenderam até agora. Como assim, professor? Veja, ó, esses números horrorosos aí. Raízes não exatas, ó, raiz de 2, raiz de 5, raiz de 10, são raízes inexatas. Dízimas, ó, isso aqui é uma dízima. Mas ela é uma dízima o quê? Não periódica, porque você não tem nenhum padrão ali se repetindo. O famoso π que a gente vai aprender lá quando estiver estudando geometria, que é só um número, galera, é um número. Isso aqui é um número que ao invés, como é um número muito grande, não periódico, a gente chama de π, tá? Mas esse número aqui é isso aqui, ó, 3,14, 15, 92 e assim por diante, tá? É só um número esquisitão. Então a gente tem os números racionais. Galera, como o zero não está presente nos números irracionais, a gente só tem duas possibilidades de usar aquelas letrinhas do lado, né? O mais, o menos, o asterisco, aqueles símbolozinhos. Aqui a gente já pode dizer ó, que são os irracionais positivos. Não precisa dizer que é não negativo. São positivos, porque não tem zero. E aqui nós temos os irracionais negativos, simples assim. Tá bom? Beleza? Fechou? Tranquilo? Esses são os irracionais. E agora, galera? Porra, professor. Se é um jovem que está me vendo aí, dos seus 20, 19, ou um jovem adulto, né, dos seus 30, 31, 32, né, que é um pouco nerdzinho, que gosta de quadrinhos e de filmes fantásticos da Marvel, né, DC e etc. Eu, pessoalmente, eu não sou tão fã, não. Eu gosto mais de... Na verdade, eu sou fã de alguns da DC, que são mais noturnos, né? Que são filmes que passam... que além da fantasia, tem um conceito humano profundo sendo tratado. Tipo Coringa, Batman, etc. Tá? Mas Vingadores eu gostei muito. Gostei muito, porque tratou de uma visão de um vilão, que é uma visão, uma corrente sociológica, né? Que é aquela que, se o mundo cresce tanto, 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 num ritmo superior que se cresce os recursos que dão condições à vida, comida, né, e os elementos, né, que dão condições à vida, o mundo entra em colapso. Então esse Thanos aí era um cara que queria reduzir a população pela metade para dar condição à vida. Então eu acho legal o vilão, mas não é eu sou mal porque eu sou mal. Não, o vilão que tem um entendimento por trás daquilo. Isso é legal, isso eu gosto. Mas por que eu botei o Thanos aí? Porque ele é um grande fodão. Ele é um grande fodão. Ele reúne em si
todos os conjuntos naturais. E esse conjunto grandão, que reúne todos os outros conjuntos numéricos, nós chamamos de conjunto dos números reais. São os reais, senhores. Professor, os reais incluem os naturais? Sim. Incluem os inteiros? Sim. Incluem os racionais? Sim. Incluem os irracionais? Sim. Ele é fodão, pô, ele inclui tudo. E cuidado, galera, reais é um Rzão. Racionais é o Q de queijo. Cuidado para não confundir, tá? Cuidado para não confundir. Beleza? Então, ele é o grande fodão, galera. Então, a gente diz que os reais, esse símbolo aqui a gente vai aprender mais para frente, mas ele significa união. É como se fosse uma soma, tá? É o conjunto dos números racionais com os irracionais. Porque, veja, ó, aqui eu tenho os racionais, aqui eu tenho os irracionais, ó. Racionais e irracionais. Aqui dentro dos racionais a gente tem todos aqueles outros, né? Os inteiros, os naturais. Se eu pegar e somar os dois, ó, com essa linha preta, eu tenho o conjunto dos números reais. É tudo isso aqui, ó, reais, tá bom? Então aqui, galera, como tem o zero, a gente tem aquela brincadeirinha lá de conjuntos, tá? Então vamos lembrar? Ó, esses reais com asterisco é a mesma coisa que os reais, o quê? Não nulos. Se eu boto o maisinho embaixo, dá o quê? Os reais, como entra o zero, eu não posso dizer positivos, eu tenho que dizer não negativos. Se eu boto agora o maisinho, mas eu tiro o zero também, aí eu posso dizer reais positivos. Se eu boto o menuzinho e não tiro o zero, eu não posso dizer reais negativos. Eu tenho que dizer reais o quê? Reais não positivos. O zero que zumba tudo, né? Mas agora, se eu tiro o zero, botando asterisco, eu posso dizer que são os reais, sim, agora sim, negativos. Isso aqui, galera, é só uma forma de notação, tá? Mais importante nesse curso básico é você saber operar com os números. Mas se você está entendendo, aprenda isso também, fechou? Aprenda isso também. Reta real. Galera, o que é uma reta real? É uma reta mesmo, em que aqui na pontinha a gente coloca o símbolo dos reais para indicar que nessa reta tem todos os números reais, infinitos números reais. Mas o que é importante você saber dessa reta real? Veja que ela está com uma setinha lá para a direita, tá vendo? Essa setinha para a direita indica que ela vai do menor para o maior número, tá bom? Ou seja, quanto mais à direita eu estou, maior vai ser o número. E quanto mais à esquerda, menor vai ser o número. Então, ó, vocês podem ver que 5 é maior que 0. Ó, aqui eu tenho menos 0,8 e aqui eu tenho 0. Ó, o 0 é maior que menos 0,8. Tá bom? Aqui, por exemplo, ó, vai entrar o menos 1. E aqui, sei lá, o menos 0,5. Ó, o menos 0,5, como está mais à direita, ele é maior que o menos 1. Olha que legal. As pessoas confundem esse número negativo aí para dizer qual que é o maior que o outro. O maior é menos 0,5, porque ele está mais à direita. Então, tem muitas questõezinhas, tanto de escola, quanto de concurso, quanto de prova, das mais diversas, que vai te perguntar para vocês quem que é maior, menos 1 ou menos 0,5? Menos 0,5. Cuidado com isso, tá bom? Então, galera, parabéns, vocês chegaram ao final do estudo de conjuntos numéricos. Vocês estão prontos. Então, a ideia agora é a gente treinar um pouquinho, tá? Então, eu vou fazer um outro vídeo
com 5 a 10 questões no máximo. Isso é um curso básico, eu não quero ficar elucubrando, não. Vou fazer 5, 6, 7 questõezinhas ali, só para a gente colocar em prática um pouco tudo isso que a gente aprendeu. Tá bom? Parabéns, parabéns mesmo. Vocês estão de parabéns, vocês estão resolvendo, vocês estão decidindo resolver um problema, galera. Ninguém quer resolver problema na vida. As pessoas morrem do mesmo jeito que nascem. Isso é terrível, isso é tragédia humana. E vocês estão querendo resolver um problema. Se você é um jovenzinho, parabéns, meu querido. Ó, se você é um jovem adulto como eu, parabéns também. Se você é uma senhora, um senhor, eu tiro o chapéu em reverência. Parabéns. Tá? Então, simbora. Vamos treinar. Eu vou deixar um PDFzinho. Treina, revisa com esses slides que eu vou mandar para vocês. Tenta fazer as questões antes de ver a correção. E depois vamos para a aula 2. Vamos seguir e destruir essa matemática. Você vai construir uma base matemática. Palavra minha. Beleza? Simbora.